Este trabalho faz parte da atividade final, como exigência da professora doutora Janete Flor de Maio e o professor Antônio Marcelo Jackson. É uma sequência didática. Os acadêmicos participantes é Camila Cristina Ferreira Carraro, matrícula 17.29309, Maria Luísa Pereira Mendonça, matrícula 17.29123, Ruth Ramos Alves Silva, matrícula 17.29113. O tema é Educação Patrimonial, os bens materiais e imateriais do município de Raul Soares. O público-alvo são alunos do Ensino Fundamental 1 e a duração prevista 7 aulas de 50 minutos. Se precisar, faremos uma agregação de novas aulas. A justificativa é trabalhar com os alunos o tema patrimônio cultural, com o auxílio de materiais de história e promoção de atividades sequenciadas, onde o aluno poderá se apropriar de conhecimentos, identificar bens materiais e imateriais do município de Raul Soares. Antes de entrarmos com o assunto, este trabalho tem como objetivos propiciar a valorização e preservação do patrimônio, identificar os pontos culturais como bens materiais e imateriais no município de Raul Soares e reconhecer o valor cultural da cidade. Antes de iniciarmos o trabalho da sequência didática, faremos uma sondagem numa roda de conversa para averiguarmos se os alunos têm o conhecimento do que vem a ser patrimônio cultural. A sequência didática será desenvolvida de forma dinâmica, objetiva e discursiva, com participação de grupo de 4. Acontecerá por meio de debates, rodas de conversa, discussões sobre documentários e filmes assistidos, as pesquisas de campo e bibliográficas, as entrevistas, exposição de trabalhos e atividades pedagógicas. Os recursos utilizados serão vídeos, documentários, livros e revistas, imagens, textos informativos e as visitas programadas e guiadas. Depois da sondagem, apurando o que realmente os alunos conhecem sobre o patrimônio cultural, na aula do dia 12, iremos dar para eles textos informativos falando sobre o conceito de patrimônio cultural, bens culturais materiais e imateriais, levando à conscientização sobre a valorização e preservação desses bens. Na aula do dia 14, nós iremos exibir os documentários sobre o passado da cidade, fotos, imagens, filmes, tudo o que tivermos em mãos, para que os alunos venham assistir e ter conhecimento do passado da cidade. Na aula do dia 19, faremos uma roda de conversa sobre os temas dos documentários, verificando os diferentes pontos de vista dos alunos, e após faremos um relatório dos documentários. Na aula do dia 21/3, faremos a divisão dos grupos, onde os alunos partirão para pesquisa de campo e bibliográfica, para aprofundar no tema. Serão detalhados os gêneros textuais que serão utilizados neste trabalho, como entrevista, lista, cartazes, folders, imagens e legendas, textos informativos e outros. E também faremos uma organização de uma visita nos espaços considerados bens materiais. Na aula do dia 26/3, nós faremos uma visita a uma escola estadual ou municipal mais antiga de Raul Soares, identificada pelos alunos e escolhida por eles em sua pesquisa. Na aula do dia 28/3, nós faremos uma exposição dos trabalhos realizados pelos alunos, bem como a sua explicação pelos próprios alunos ao público visitante. Na aula do dia 2/4, nós faremos uma avaliação oral e escrita sobre as atividades propostas e desenvolvidas pelos alunos. Na aula do dia 3/4, teremos um jogo de comparações,
onde serão expostos fotos antigas e atuais da cidade de Raul Soares, e os alunos farão as comparações, mostrando o que antes tinha e não tinha, ou o que antes não tinha e agora tem. Na aula do dia 4/4, nós faremos o reconhecimento da cidade através de uma ilustração feita pelos alunos, onde eles irão desenhar a planta da cidade do jeito que sabem para poder reconhecer os locais e os espaços geográficos. Poderão também, nesta atividade, identificar os locais por onde passam até chegar à escola. Na aula do dia 5 e 6/4, os alunos farão uma visita a um local específico, já sabendo que este local é considerado um bem cultural, e depois farão exposição desse trabalho, avaliando o antes e o agora. Na aula do dia 8/4, será montado um júri simulado, fazendo um jogo de identificação, onde 4 grupos de alunos competirá com mais 4 grupos de alunos, onde ganhará quem acertar mais as identificações e os detalhes do patrimônio cultural. Como culminância deste trabalho, no dia 9 e 10 será organizada uma montagem de um museu na escola, onde os alunos exporão os seus trabalhos, farão maquetes, mostrarão a sua forma oral de conhecimento ao público visitante. A avaliação será processual e, no decorrer de toda a sequência didática, o professor observará a cada aluno a sua capacidade de aprender e compreender o conteúdo por meio das atividades propostas, mostrando também aos alunos que o conhecimento ele não se faz de um dia para o outro, ele é processual, ele é gradativo, é dia a dia. Então, o professor fará essa observação durante as aulas, observando também as atitudes de valorização e preservação dos alunos em relação ao patrimônio pesquisado. Referências bibliográficas: Ricardo Oriá, Memória e Ensino de História; Simone Sifone, Para Repensar a Educação Patrimonial; Adson Rodrigues Pinheiro, Educação Patrimonial, volume 1; Circe Bittencourt, O Saber Histórico na Sala de Aula; Ana de Holanda, Educação Patrimonial, do Programa Mais Educação, Ministério da Educação. Galeria de fotos da cidade de Raul Soares, dos tempos atuais e dos tempos antigos. Eu vi o menino correndo, eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei. Eu vi a mulher preparando outra pessoa. O tempo parou para eu olhar para aquela barriga. A vida é amiga da arte, é a parte que o sol me ensinou. O sol que atravessa essa estrada que nunca passou. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Eu vi muitos cabelos brancos na fronte do artista. O tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece. Aquele que conhece o jogo do fogo das coisas que são. É o sol, é a estrada, é o tempo.
homens brigando, ouvi seus gritos. Estive no fundo de cada vontade encoberta. E a coisa mais certa de todas as coisas não vale um caminho sob o sol. E o sol